Olá, pessoal. O mundo político de hoje vai tratar dos riscos que favelas e periferias dos grandes centros urbanos correm com a chegada do coronavírus. São regiões bastante populosas que expressam a desigualdade histórica e persistente do país. A entrevista é com o professor Mário Pires Simão, que é colaborador da Universidade das Periferias da Maré, no Rio de Janeiro, e doutor em Geografia. Tudo bem, professor? Obrigada por nos atender. Nada, é um prazer poder contribuir com o programa de vocês. Tudo bem, Vivian? Tá, tudo bem. Mário, vamos lá para o nosso assunto. O poder público, governadores, prefeitos, o governo federal, como é que eles têm lidado com o coronavírus do seu ponto de vista? Eu acredito que a gente está diante de um cenário que era completamente inesperado, né? Inesperado para a imensa maioria da população, mas já era digamos assim, algo que as autoridades públicas já tinham em mente que podia acontecer, né? E a própria academia, as universidades já tinham apontado, né, essa possibilidade. Eu acredito que assim, algumas autoridades elas têm agido de modo assim atento, preocupado, tentando incidir sobre a questão, tentando criar medidas não só urgentes, mas para resolver ou não resolver, mas minimizar os impactos, porque eles são inevitáveis. Mas outras autoridades elas ainda têm uma certa dificuldade de entender a gravidade da situação. Entendeu? Então, por exemplo, aqui no Rio a gente tem o governador do estado e alguns prefeitos, eles estão muito empenhados, né, com criar medidas exatamente do isolamento social e tudo, e outras medidas também de amparo àquelas populações que são mais vulneráveis, trabalhadores informais e tudo. Agora, tem ainda algumas autoridades que acreditam, tem uma crença curiosa, né, de que a gente não está passando por uma grande prova, né, que coloca em questão as nossas formas, né, de vida, né, a própria Grande humanidade. representante desse pensamento é justamente o presidente da República, né? O que é um complicador, né? O fato do presidente ter essa postura, isso você acha que pode estimular as pessoas a descumprir o isolamento, as medidas que a OMS e o próprio Ministério da Saúde tem indicado? Isso falando especificamente dessas comunidades, né? Como é que você enxerga isso? Tem diferença? Eu acho que a forma como o governo federal, mas aí não falar, porque a gente fala governo e é complicado, porque nós estamos falando, o Estado ele é muito grande, ele é muito complexo, né? Eu sou servidor público e estou cumprindo as medidas de isolamento, né? Então, agora especificamente em relação ao presidente, a gente não podia esperar outra coisa considerando o histórico dele, né? Então, eu acho que não é muito fora do padrão, né, do presidente. Eu acho um equívoco, né, ele como a maior autoridade pública do país, né, não ouvir a ciência, né, não ouvir as autoridades médicas, né, em relação à gravidade da situação. E acho que isso tem um impacto sim sobre a população, porque as pessoas, por mais que a gente hoje tenha uma certa crise da representação da política, né, da importância, né, da crença nos políticos, a gente ainda tem muita gente que ouve e acredita na autoridade daquela figura, né? Então isso é um problema. Eu aqui, por exemplo, no Rio, a gente depois daqueles pronunciamentos do presidente, a gente já observou um aumento das pessoas nas ruas, entendeu? Agora, especificamente em relação às áreas periféricas, às favelas, eu acho que a gente está lidando com uma questão que não é exclusivamente só uma questão de interpretação ou da própria performance do presidente, né? Mas nós estamos lidando com uma situação que é o nosso modelo de
de urbano, né, o nosso modelo de desenvolvimento, o nosso modelo produtivo, ele coloca determinados grupos sociais muito vulneráveis, né, à questão de doenças contagiosas como essas, né? Então, quem mora, por exemplo, na periferia, uma boa parcela é trabalhador de postos de trabalho mais simples, trabalhadores informais, né? Então autônomos. Então, assim, acho que essas pessoas, muitas Que delas não já tem como estão nas ruas, trabalhar já como nós estão. estamos trabalhando, né? Pois é, né? Nós estamos trabalhando. Eu estou produzindo para a universidade. Hoje eu estava agora mais cedo escrevendo um artigo. Às vezes estou fazendo acompanhamento dos meus alunos que são meus orientandos na pós-graduação e tal, ou na própria graduação. Eu faço isso tudo remotamente. Agora, a imensa maioria da classe trabalhadora, né, tem. E aí, se a gente pegar esse recorte, por exemplo, pensar os territórios populares, né, essa população ela está saindo todo dia para trabalhar, ela está pegando ônibus, ela está pegando trem, ela está pegando metrô, ela está se virando para Tem a, poder dar conta, né? tem a barreira do próprio modelo, né? Do Pois é. modelo que nós. É. Né? Então, assim, eu diria Agora, que o presidente influencia, é uma má influência do meu ponto de vista, na minha avaliação, mas o fato é que, mesmo que ele não influencia mais influenciasse. nesse grupo social? Você acha que influencia mais? Eu acredito que eu não tenho dados para isso, mas eu acredito que a influência é muito grande, porque as pessoas seguem a grande mídia, né? E seguem um pouco aquilo que seria o mainstream, né? Ou seja, olha, pode ir para a rua, então vamos para a rua. O problema não é tão gritante, então vamos tocar a vida, entendeu? As pessoas têm menos acesso, talvez, a informações. Esse é o desafio hoje que tem enfrentado vários grupos nas periferias, né, de como, por exemplo, dar acesso à informação a, por exemplo, uma parcela da população que nem lê, né, que nem não necessariamente tem acesso à internet. Então você precisa criar canais para fazer essa informação chegar a essas pessoas, né? Você acha que. Como é que você está vendo as ações e a forma de comunicação tem a ver com isso? Dos governantes, sob uma perspectiva, eles têm dificuldade de se comunicar especificamente com as comunidades de vilas, favelas e periferias? Existe uma barreira de comunicação e de entender como essas comunidades funcionam para ver como vai agir. Como é que você vê essa questão? Essa é uma possibilidade? Isso existe? Bom, acho que em primeiro lugar a comunicação ela só existe quando você tem um emissor e um receptor, né? E quando o emissor reconhece o receptor e o receptor reconhece o emissor da informação, né? Então eu acho que nós temos um primeiro problema que é muitas vezes as autoridades, né? Eles não entendem as especificidades desses territórios de seus moradores, entendeu? Então trabalham com uma série de estereótipos, uma série de preconceitos em relação a esses moradores. Isso é um problema. Então às vezes a comunicação já fica, digamos assim, turva, já fica comprometida em função disso, né? Mas para além da questão dessa ideia mais geral da comunicação, eu acredito que a gente esse é um dos problemas, né, de como que a gente faz esse conteúdo que tem a ver com a prevenção, que tem a ver com os cuidados, que tem a ver, né, com como agir se você não tem como não sair de casa, né? Então como se precaver, por exemplo, como acessar as medidas de acesso a, por exemplo, a renda emergencial, né? Então isso precisa, as autoridades elas têm que estreitar um pouco mais as formas de comunicação com essas populações. E aí precisa reconhecer
quais são digamos assim, os sujeitos políticos coletivos que impactam a população. Porque, assim, a grande mídia, ela impacta a população certamente, mas faz toda a diferença organizações como a Redes da Maré, né, como determinados coletivos de favelas que hoje estão atuando nas favelas para fazer a informação chegar a essas pessoas. Porque eles E têm aí a tem a linguagem, interlocução, de porque tem fato. interlocução, estão ali, sabem, por exemplo, sabem como abordar um morador, sabem como tocar em pontos, em questões que são cruciais, por exemplo, para sensibilizar o morador, né? Então, assim, existem hoje espalhados no Brasil todo, não é só no Rio de Janeiro, eu estou aqui no Rio, mas assim, eu sei que isso tem em São Paulo, em Minas, em todos os cantos do Brasil, tem vários coletivos, vários grupos, são agentes locais, também temos as igrejas, também temos as associações, que são sujeitos políticos que têm como eu poderia dizer assim, um urbanismo assim de mobilização, de movimento, em que eles se comunicam cotidianamente com os moradores. Tem as rádios comunitárias, tem os comunicadores comunitários. Essa gente consegue, por exemplo, essa galera consegue adequar, né, esse conteúdo para fazer chegar aos moradores, né? Então, eu acho que o Estado brasileiro ele precisa aprender e ser um pouco menos arrogante e aprender mais com essas forças locais. E esse diálogo, infelizmente, ele ainda é muito incipiente no país, né? A gente ainda tem uma dificuldade de compreender que existe uma economia pulsante local que não é só uma economia do ponto de vista do produtivo, da produção de mercadorias, mas essa vida pulsante nessas comunidades que tem uma capacidade de incidência muito grande, de incidência política, né, muito grande, né? Você falou em arrogância, o que leva a essa arrogância? Nós estamos falando de forma geral, né, genérica, de quem detém o poder. Mas é claro que não existe, os comportamentos variam de acordo com convicções, não? Mas, de uma forma geral, você acha que existe esse distanciamento e essa arrogância? Eu acho que a gente tem, eu acho que a gente tem, assim, e não é só no Estado, né? A universidade, a própria academia, às vezes com a sua linguagem, eu falo também que eu estou nesse lugar, né? Tem uma dificuldade de entender e de fazer esse diálogo entre os seus saberes, né? Que tem todo digamos assim, um rigor, que tem toda uma roupagem, tem toda uma linguagem, né, na articulação com a vida, com o cotidiano, com os saberes populares, né? Eu acho que no Estado, de um modo geral, o que a gente observa é que, quando a gente fala do Estado, é o que eu falei agora mesmo, a gente não está falando de um ente que é homogêneo, né? Nós estamos falando de uma pluralidade de atores que estão ali, né? Então você pega, por exemplo, no município, você tem secretarias que atuam na ponta, tipo a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Educação, e elas têm talvez já uma experiência acumulada de lidar né, com a população de um modo geral, né? Mas isso não é assim em todas as pastas das secretarias, né? Eu acho que, de modo geral, o Estado ainda tem uma visão extremamente distorcida, estereotipada das periferias, né? Vê as favelas ainda por aquela lógica da anomia, né? Como alguns intelectuais falam, né? São lugares da desordem, são lugares, né, onde a marca é a pobreza, é a falta de educação. Aquela ideia que a gente trabalhava quando, né, e o Observatório de Favelas, que é uma organização que eu fui vinculado há um bom tempo aqui, a quem eu devo boa parte do meu conhecimento sobre a periferia, né, ele fala assim, é um paradigma da ausência, né? Parece que as favelas, você não pode esperar nada dali porque não tem qualidade, né? Então, Talvez esse seja. pressuposto na relação, ele dificulta entender um pouco as práticas sociais, dificulta entender quais são os caminhos para dialogar com essas comunidades. Você vê agora, já tem dados, por exemplo, que saíram agora sobre a questão do número de mortes, da violência, né, de como todo o aparato do Estado foi direcionado para o controle da pandemia, né, diminuíram muito a questão das ações, das incursões policiais nas favelas aqui no Rio de Janeiro, e o número de mortes caiu muito.
Quer dizer, o Estado ainda tem uma visão Esse muito é um policialesca, né, em impressionante. relação, né, uma visão muito policialesca da favela e dos seus moradores. E isso cria, então, né, digamos assim, separações de ambas as partes. O Estado desconfia às vezes trabalha as favelas como territórios inimigos. Você vê que a própria ação da UPP aqui no Rio de Janeiro teve muito essa cara, dizer, nós estamos conquistando, quase que colonizando esses Hum, territórios, né? hum. Porque são quase territórios inimigos. E a população também fica, muitas vezes, dividida e insegura de com quem que ela pode contar, no sentido assim do seu direito à segurança, né? Então, esse é um elemento que é muito marcante, e a pandemia talvez tende a acentuar ainda mais, né? Porque, de um modo geral, as populações não se sentem amparadas, né? Essas populações, né? Mas só queria voltar. Esse dado que você tem, essa informação que você dá, ela está baseada em dados da própria polícia? Da própria polícia. Saiu outro dia, Da saiu própria outro dia polícia é, militar do Rio de é, Janeiro. exatamente. Saiu outro dia, eu li há pouco tempo uma matéria sobre isso, né? Sobre a questão do número de mortes, né? Como Caído que. nas favelas do Rio. Eu não sei agora exatamente o dado, né? Eu posso até pesquisar e te Ah, mandar depois, mas era uma coisa assim, tipo uma redução de 60% do número de homicídios, entendeu? Num isso dado coincide com, com o com período da, o período da é, chegada da pandemia. exatamente, exatamente. Que Então, quer dizer, loucura. é porque o Estado, então, né, recuou na sua ação militarizada. Né? Aí, sobretudo aqui, o governo do Estado, o Wilson Witzel, ele tinha ficou conhecido aí, né, todo o discurso dele de controle, de militarização, né, de repressão aos grupos civis armados nas periferias, né? Então isso ficou muito forte, né? Aqui ficou muito, né? E a gente estava discutindo o tempo todo, né? Como que a letalidade, né, ia O provavelmente se Witzel, ampliar, né? o Witzel E se agora, tornou bastante, impressionou o país inteiro quando desceu do helicóptero, né? sim, Fazendo né? aquela comemoração com, enfim, uma pessoa que acabava de ser Ele deu uma entrevista, morta a tiros, né? Pela isso. polícia. Ele deu uma Enfim, entrevista, só para concluir, ele deu uma entrevista aqui dizendo sobre essa questão das incursões nas favelas, né, e dizendo assim, se você não é trabalhador, se você, assim, resumindo, ele falou assim, não saia de casa, porque se você sair de casa, nós vamos te matar. É uma coisa assim, assustadora, né? Assim, tá aí, público, entendeu? Então, agora, paralelamente a isso, não é importante também chamar a atenção como as comunidades, volta e meia a gente vê a notícia de como as comunidades estão tentando se virar sozinhas, até porque até então as ações não chegavam a elas, ou o poder público não consegue se comunicar. A gente ficou, eu pelo menos fiquei bastante impressionada com a notícia sobre Paraisópolis, em São Paulo, né? Como a comunidade se organizou rapidamente e estava com ambulância, com médicos e tal, numa ação completamente interna, né? eles criaram lideranças como se fossem uns representantes de cada rua para ajudar na mobilização, para identificar possíveis casos. Então eles criaram isso é um elemento da urbanidade muito interessante das periferias, né? Essas sociabilidades tecidas entre os moradores é um negócio que a gente precisa pensar, né? Que a gente a gente sempre pensa que a periferia não pode ensinar nada, a favela não tem nada de bom, mas existem muitas experiências potentes, exitosas, super inventivas nesses lugares e que exatamente poderiam nos ajudar a pensar esse momento, né? Então, Paraisópolis, na Maré, na Cidade de Deus, na Tem se Ceilândia, em que a gente repetido tem, no a Rio, gente tem, eles têm a gente experiências semelhantes. sim, por exemplo, o pessoal dos coletivos, na Maré tem o pessoal não só da rede da Maré, do Observatório de Favelas, mas o pessoal do Maré 0800, no CDD tem uma galera lá ligada aos grupos, aos coletivos jovens que tem mobilizado para cesta básica, para kit de higiene, distribuído. No Alemão, por exemplo, o pessoal lá do coletivo Papo Reto,
pessoal tem feito várias mobilizações, entendeu? O pessoal da Rocinha escreveu um manifesto para o governador, apontando o que eles achavam que seriam assim, caminhos para enfrentar o Covid. Então, assim, existe uma agenda política construída nessas comunidades, né, sobretudo por esses grupos, por esses coletivos, por essas organizações da sociedade civil. Então existe uma mobilização muito forte hoje nesses territórios que, inclusive, nos ajudariam a pensar, né, uma democracia mais participativa, né, porque na verdade a gente também tem que pensar como enfrentar o coronavírus, mas o que nós vamos construir depois disso, porque o corona nos aponta o seguinte: qual é o futuro que a gente quer, né? Isso a gente precisa pensar, né? Entendeu? Eu acho que eles estão sinalizando algumas coisas, né? Agora, a desigualdade social, ela torna o combate à doença mais custoso, mais complicado, não é? Mas, ao mesmo tempo, você está dizendo que é uma oportunidade de repensar, né, as relações. E faz também soar um alerta maior, porque essa eu estou afirmando, mas é também uma pergunta, se você não acha que faz soar um alerta em relação à desigualdade no país. Porque esse foi um assunto, me parece que, inclusive, nas eleições de 2018, bastante relegado a um segundo plano. Não é? Essa não era uma pauta das discussões eleitorais de 2018. Será que o coronavírus vai cobrar essa discussão agora? Não, perfeito, Vivian. Eu acho que você tem toda a razão. Assim. A gente é lamentável que a gente, diante de um cenário catastrófico como esse, a partir dessa pandemia, a gente tenha que, por exemplo, discutir a questão da desigualdade a partir disso, né? O certo é que a gente já tivesse preparado para reconhecer que os nossos modelos de desenvolvimento, os nossos modelos produtivos, né, a nossa forma de viver nesses grandes centros urbanos, que produz muitas vezes condições indignas de vida para uma parcela muito grande da população. Né? Você vê que, por exemplo, 22% da população da cidade de Janeiro vive em favelas. E nós estamos falando, embora o nosso discurso não seja centrado nas carências, mas a gente reconhece, né, toda a urbanização, né, desigual que a gente tem nesses territórios, né, da questão da insalubridade, das condições de habitabilidade. Né? Então, assim, eu acho que o corona, né, essa pandemia, né, impõe à sociedade repensar os seus padrões de desenvolvimento. Né? Eu não sei se a grande mídia hoje ela está, por exemplo, reconhecendo isso. Outro dia eu vi uma reportagem numa grande emissora falando sobre o ar em São Paulo, né, e no Rio de Janeiro, como o ar tinha melhorado. E aí eu fiquei, melhorou a qualidade. Melhorou a qualidade do ar. E eu falei assim, pô, mas então eles não vão colocar em questão né, esse padrão, né, de industrialização, de concentração urbana, não vamos colocar isso em questão? Não se colocou em questão. Então eu acho que a gente está com uma janela, toda crise é isso, né? A gente está com uma janela de oportunidades também para a gente retomar algumas, digamos assim, alguns grandes problemas, né? Por exemplo, pensar que hoje a pandemia ela atinge todo mundo, mais ou menos, porque lógico que pode atingir todo mundo, mas nós sabemos que as condições sociais, né, as condições de vulnerabilidade, né, para essas famílias que moram nas periferias, elas não simplesmente elas ficam mais sujeitas, porque tem muita gente que tem que estar saindo para trabalhar, para ganhar, né, o seu salário, e estão mais sujeitas à contaminação. Ao mesmo tempo, se eles se contaminam, eles vão buscar os hospitais podem estar superlotados, então a gente sabe perfeitamente, né, da dificuldade de enfrentar isso. Né? Então a gente precisa, acho que a pandemia nos impõe repensar o que nós somos, o que nós queremos, né, enquanto sociedade, enquanto humanidade, né, a gente começar a discutir Ótima efetivamente. oportunidade, né, professor? Exatamente, né?
Que padrão é esse, né, de sociedade que a gente quer construir? Né? Muito centrado na economia. Você vê, isso é um falso dilema. Ou você defende a economia, ou você defende a saúde. Esse é um falso dilema. A gente sabe perfeitamente que a economia precisa ser pensada de forma mais ampla. A economia não é só produção de riqueza, de lucro para determinados grupos. A economia é o bem-estar, a economia é o bem viver, né? A economia é a inclusão social, a economia é que toda a sociedade possa ter uma vida digna. Então, isso é um elemento que tem que fazer a gente discutir o que a gente quer para o nosso futuro, né? Não basta simplesmente enfrentar o coronavírus, né, até porque esse enfrentamento não vai ser imediato, né? A gente sabe que podem vir novas ondas né, o vírus ele é mutável, né? Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade, né, para construir um futuro que seja efetivamente mais comum, né? Sem poetizar, sem romantizar a coisa, mas assim, como é que a gente pode aprender com as experiências, né? Eu moro num prédio, por exemplo, onde os moradores mais novos colocaram, isso aconteceu no Brasil todo, morador que é do grupo de risco, não precisa ir para a rua comprar as coisas, a gente pode fazer a compra para você. Aí vários colocaram. Assim, essa possibilidade de colocar as pessoas uma diante das outras, mais solidárias, mais afetuosas, né? Compartilhando mais a vida, que é uma coisa que é uma experiência muito da periferia, né? Eu acho que é um alerta para a sociedade. Olha, tem alguma coisa errada. A gente precisa dar uma freada, né, nessa fúria do consumismo, nessa fúria da economia, né, desse economês, né, para a gente poder se ajustar mais a um planeta que é finito, né? É isso. Professor Mário Pires Simão, foi um prazer. Muitíssimo obrigada por atender a gente. Ótima conversa. Muito obrigado, Vivian. Espero que quando a gente se encontrar de novo, estejamos melhor do que agora, né? Não é? Melhores do E que da agora. próxima vez, quem sabe aqui em BH. Não Pois é? é, eu já tive aí, né? Numa outra oportunidade, Pois certamente é. estarei. Um abraço para você, viu? Muito obrigado. Obrigada outra vez. Tchau. Tchau, tchau.